achar que o que tu tens não vale nada, não presta. E vou te ensinar como você pode praticar a gratidão. Às vezes já estão feitas. Não adianta passar mandando produtos no rosto e não beber água. Bom dia, bom dia, bom dia, que hoje o dia já amanheceu com muita força. São agora 6h40, 6h45. Acordei às 5 horas, já fiz todo o meu devocional. Eu amo muito esse momento da manhã, porque desde que eu comecei a realizar esses hábitos de desenvolvimento pessoal pela manhã, eu comecei a me sentir muito, mas muito melhor. Vocês não têm noção do quanto isso melhorou a minha autoestima. Sei que eu estou um pouco despenteada aqui, né? Mas não liguem, que daqui a nada já vou ficar bonita, como sempre. Inclusive, às vezes já estão feitas pela minha cunhada. Decidi fazer assim, bem básicas, porque as minhas unhas quando estão curtas eu não gosto de fazer muita mirabolante. Agora deixa os positivos, por isso é que eu estou desse pijaminha aqui que eu sempre durmo com ele. Não é nada estético, mas para mim o mais importante é ficar confortável. E é muito quentinho com esse chá, realmente está fazendo muita diferença. Confesso que às vezes eu fico bem constrangida de aparecer aqui assim, de roupa, cabelo despenteado, cara não lavada, para não dizer cara lavada, cara não lavada. Mas, se eu estou a seguir esse desafio de 180 dias, construindo a minha vida dos sonhos, e eu decidi mostrar como é que está a ser esse processo aqui, então eu vou mostrar. Antes de eu começar com a minha rotina do dia 2, eu queria falar algo que eu achei muito, mas muito importante. Por muito tempo, eu não soube ser grata ou reconhecer as bênçãos que Deus tem dado à minha vida. E isso deu-se muito pelas comparações. Eu era uma pessoa que achava que tudo que era meu não era bom. A única coisa que era boa era as coisas das outras pessoas e não as minhas coisas. Foi um processo longo até eu chegar no nível que eu estou hoje. As comparações não são de todo mal. O tipo de comparação que é má que eu estou a falar é aquela que a pessoa anula tudo o que tem para validar somente o que é do outro durante a minha infância, durante a minha adolescência. Eu dei, do nada. Estás a rosnar para mim do nada? Do quê? Do que está a rosnar? Eu me comparei, eu me depreciei, eu achava que tudo que vinha de mim não era bom, que eu não era capaz, que eu não era capaz de nada, que eu não fazia nada bem. Porque isso foram palavras que eu ouvi durante toda a minha infância e toda a minha adolescência. Nunca consigo fazer nada bom e quando eu fazia algo bom ninguém me elogiava. É típico das mães e dos pais angolanos. Ele está a mijar aqui. Duque, isso é sério. Tu não tens vergonha? Ah, Duque? Eu sei que tem muita gente que passa por isso, que nem por isso se compara de maneira negativa, mas temos que saber que a minha maneira de interpretar um facto que acontece na minha vida não vai ser a mesma maneira que a minha irmã mais nova vai interpretar ou a minha irmã mais velha vai interpretar. Hoje eu vim entender que a maioria desses problemas que eu tinha de comparações, autodepreciação, de ansiedade, ciúme excessivo, é por causa de traumas do passado, da minha infância. Mas eu não estou aqui para me vitimizar, como eu sempre falo, porque eu sempre fico com medo de falar essas coisas e as pessoas pensarem que eu estou a me vitimizar, porque sempre que eu me abria com alguém, a pessoa dizia: tu te vitimizas muito, Nayana, tu não deves ligar muito a essas coisas. Eu acredito que às vezes devemos escolher muito bem qual tipo de pessoa em que nós vamos nos abrir. Eu acabava sempre por me abrir ou conversar com pessoas que não entendiam o que eu estava a passar, porque eu estava a vir de um longo histórico de traumas emocionais e as pessoas não entendiam isso. Eu cresci com muita dificuldade financeira. Deus foi abençoando, mas eu nunca reconhecia aqueles bens que eu tinha. Eu sempre comparava com pessoas que tinham mais e coisas melhores que eu e eu nunca era grata a Deus por essas coisas. Nós não tínhamos onde morar, mas graças a Deus conseguimos o sítio onde morar. E nós, quando conseguimos essa casa, era chão de terra, chapas somente, sem janela e uma porta. Agradecia por termos onde morar, mas eu ficava me comparando. Deus nunca me abençoou o suficiente, só para terem noção que eu era sempre assim, nunca era suficiente. Isso fez-me muito, mas muito mal.
Porque muita gente também está nessa situação de não agradecer, de não ser uma pessoa grata pelas coisas que tem. Ainda nesse vídeo eu vou falar de todos os benefícios que eu tive desde que eu comecei a praticar a gratidão. E vou vos mostrar tudo que eu fiz, como é que está a ser a minha rotina de uma pessoa que agora está a praticar a gratidão. E se você é um adulto que passou por isso, está tudo bem. Tem solução para os seus problemas, assim como eu encontrei a solução. Estou num processo de mudança e Deus está a me transformar bastante. E eu acredito que eu estar aqui a passar isso, ajudar pessoas que passaram pelas mesmas coisas ou coisas semelhantes que eu. Corta para as pessoas descobrindo que tomar banho de água fresca, lavar o rosto com água fresca faz bem. E eu já fazendo isso desde muito tempo, desde pequena, porque quem tem aquecedores em casa com o sistema de frio quente são os ricos. E eu sou pobre. Às vezes nós ficamos muito, não tenho aquilo, não tenho aquilo. Não vemos o quanto que nós temos é bom. Eu não me toquei. E tipo, as pessoas descobriram que isso faz bem e eu faço isso desde pequena porque nunca tivemos dinheiro. Tipo, então sempre tive saúde, mesmo pobre, e que me fazia mal era se comparar. Então, eu decidi fazer alongamentos porque estou com dores do treino de perna e posterior e não estou a conseguir fazer bem os exercícios e também para ganhar mais flexibilidade. Então vamos a isso. Agora eu vou fazer o meu skincare. Vou fazer a depilação do rosto porque acho que faz um mês desde a última vez que eu fiz. Eu vou ficar a olhar aqui para baixo porque é onde está o espelho. Não tenho chave. E outra, não adianta passar um montão de produtos no rosto e não beber água, não fazer nada.
São agora 17 horas e já está tudo em ordem. Estou bonita. Fiz todo o meu trabalho, tudo o que eu deveria fazer. E fiz tudo com muito amor e carinho. Nós, às vezes, acabamos por tratar mal as coisas que temos, por não sermos gratos pelas coisas que Deus tem nos abençoado. Falo isso por experiência própria. De tanto se comparar, de tanto não ter gratidão com as coisas que eu tinha, eu acabava por tratar mal a minha roupa, acabava por tratar mal até a casa onde eu vivo. Eu acabava por não limpar, porque eu estava insatisfeita. Queria ter a casa das blogueiras, eu queria ter a casa da fulana. Se nós formos por essa senda de comparações, de achar que o que tu tens não vale nada, não presta, tu vais acabar por não tratar bem aquilo que tu tens. Hoje eu aprendi a agradecer a Deus pelas pequenas coisas que eu tenho, por ter uma casa, por mais que seja humilde, por mais que não sejam caras. Hoje eu aprendi a agradecer a Deus. Eu acabo tratando muito, mas muito bem as coisas que eu tenho em relação ao que eu fazia antes, que era maltratar as minhas coisas. Daqui a nada eu vou falar de todos os benefícios que a gratidão trouxe para a minha vida. E vou te ensinar como você pode praticar a gratidão. Gratidão é muito mais que palavras. Eu espero que você continue a ver esse vlog para saber o que realmente é a gratidão e como ser grato pelas coisas que tu tens hoje. Não esqueça de colocar um like nesse vídeo, por favor. Porque neste canal eu vou te mostrar a minha jornada real para alcançar o meu desenvolvimento pessoal. Vou falar de alguns passos que tu podes começar a tomar e que eu tomei, que me ajudaram a praticar a gratidão. O primeiro passo foi parar de se comparar. A comparação, ou a síndrome da grama do vizinho, como muitos psicólogos falam, é um dos grandes fatores que contribui para a infelicidade do ser humano. Achar que o que tu tens nunca é bom, nunca é o suficiente, nunca dar valor às coisas que tu tens, porque estás sempre olhando para o lado e achando que o que é da outra pessoa é melhor. Parei de me comparar, deixando de olhar para o lado e começando a olhar para cima, para Deus. Comecei a orar para que tirasse esses maus sentimentos e essa síndrome de mim. Realmente isso começou a acontecer, mas não foi uma coisa mágica como muita gente acha que é. Você ora e do nada uma luz do céu e aconteceu. É uma luta constante. Toda vez que eu me pegava a reclamar, eu substituía esses pensamentos de reclamação e gratidão por pensamentos de gratidão. Senhor, muito obrigado pelo dia, pela casa, pelo alimento. E parece bobeira, mas faz muita diferença parar de se comparar. Começar a cuidar melhor das coisas que eu tenho, quer sejam elas grandes ou pequenas, caras ou baratas. É o que eu tenho, é o que Deus me deu e é o que eu vou passar a cuidar com muito amor e carinho. O terceiro passo e último e não menos importante foi começar a meditar. A meditação é como se fosse um exercício para a nossa mente. É nesse processo de meditação que deixamos a nossa mente ainda mais forte e conseguimos controlar os nossos pensamentos. A meditação trouxe grandes avanços e grandes diferenças para a minha vida e eu recomendo muito a meditação. Os benefícios que isso trouxe para a minha vida. Eu sou uma pessoa agora que tem mais paz, menos ansiedade e uma pessoa muito mais alegre, independentemente das coisas que estejam acontecendo na minha vida. Esse suco aqui está delicioso. Sejam vossos costumes sem vareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Deus está nos convidando a sermos pessoas gratas. E a avareza que o versículo fala não é só sobre a ganância ao dinheiro. Essa avareza às vezes se disfarça de insatisfação constante, comparações. E esse versículo fala sobre ficarmos satisfeitos com aquilo que temos. Muitas vezes Deus não nos dá mais, porque o que nós temos agora
é o que nos basta. Que a nossa maneira de viver seja sem avareza. E esse versículo ainda tem um chamado de Deus. Ele nunca nos deixará. Ele nunca nos desamparará. Eu encontrei muito consolo nesse versículo. Eu, como não acredito em coincidências, esse versículo não é algo que eu planejei para essa semana. Decidi fazer uma devocional de hoje à tarde. Abri a Bíblia à procura de um versículo que fala sobre confiar em Deus. Eu acabei vendo que esse capítulo e esse versículo de Hebreus falava sobre ficar contente com as coisas que temos, e Deus nunca vai nos desamparar, nunca vai nos deixar. E eu fiquei, nossa, eu tenho que trazer esse versículo para o canal, porque eu não acredito que isso seja uma mera coincidência. É o Espírito Santo me direcionando. É muito maravilhoso o agir do Espírito em nós. Esse versículo resume tudo que eu falei aqui para vocês sobre ficar contente com as coisas que temos. Eu espero muito que você tenha gostado do episódio dessa semana. Se ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se, por favor. Esse canal é um refúgio em um mundo de tantas distrações.